Ok. Então, só para esclarecer aqui, só antes de você falar, Alex, a questão que a Angélica colocou é a mesma que a Letícia colocou, mas a Angélica viu a gravação, entendeu, ela recolocou a dúvida e nós estávamos exatamente esclarecendo essa questão de uma forma mais simples ou mais elástica, no sentido de explicar que as virtudes estão em nós em forma de sementes e que nós temos que buscar isso no nosso processo de evolução, trazer, cultivar, plantar, adubar e desenvolver. Então, vamos lá, Alex. Então, e aproveitando até o que a gente está falando, tem muito a ver com o vídeo que você encaminhou para a gente assistir, da professora Lúcia Helena Galvão, que ela fala sobre o mito da caverna, né? Que um deles conseguiu, né? Na verdade, ele despertou, vamos dizer assim, né? Essa semente, né? Começou a fazer sentido, germinar para ele, que ele foi em busca do que tinha fora da caverna, né? Ele entendeu que tinha coisa fora da caverna, que aquilo dali não fazia sentido para ele. E foi quando ele conseguiu se libertar. As correntes, eu entendo que é a parte material, que a gente fica preso, e ela explica que essas sombras são as questões que a gente enxerga do jeito que a gente quer enxergar, né? E a gente fica preso ali, acomodado naquela situação, mas só que um deles não aceitou, que é mais ou menos o que você está explicando aí, né? Que ele foi em busca de algo mais. Quando ele encontrou, ele quis voltar, mas só que as pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo e continuaram na caverna. Essa caverna tem bastante coisa para a gente aprender. Né? Tem muita coisa. A gente já falou aqui da caverna algumas vezes, né, nas nossas conversas. E eu disse que ela faz parte do nosso processo lá dos últimos meses, porque ela se incorpora em várias outras coisas para formar uma ferramenta, tá? Mas deixa eu ver aqui, a Letícia tem uma mãozinha levantada aqui. Isso, já pode. Minha mãozinha também está levantada. A Grace também levantou a mãozinha aqui. Ah, tá. O que eu entendi que dessas sombras são a nossa visão sobre o que é material, né? Porque lá no fundo o que a gente tem que chegar numa hora, né? Que talvez seja essa hora que desperta a razão, é a sabedoria, né? A gente tem que ir de encontro ao saber para poder partir das sombras enxergar alguma coisa maior. E também esse sentido da pessoa que sai, que vai à procura, que pode ser um filósofo, né? Quando ele volta, ela está falando da política, né? Ela, para ser o político, ela explica bem que quando ele volta para tirar os outros de lá da caverna, ele está tendo uma atitude política, porque ele está fazendo alguma coisa que ele não está desejando para si próprio, né? Quando ele começa a desejar para si próprio, deixa de ser uma política, não é isso? Letícia, eu achei interessante, você viu e você entendeu algumas profundidades aí muito interessantes. Porque o mito da caverna, de Platão, ele tem várias interpretações. Inclusive, na verdade, você pode usar o mito da caverna para várias coisas. Vocês vão ver que lá no final do ano nós vamos usá-lo para uma coisa interessante, que é a teoria do conhecimento, que é de Platão também. Mas olha só, o que a filosofia... Primeiro, assim, quando fala é um filósofo, as pessoas se assustam. Ou quando fala filosofia, é uma palavra que as pessoas se assustam. Mas olha, pensa assim, quem é filósofo? Nós todos somos. Por quê? Porque a gente está buscando conhecimento. A gente não está só buscando informação, a gente quer entender. Vocês estão aqui querendo entender as coisas, vocês estão usando mais meia hora de vocês. Não, vamos lá, quem sabe tem alguma coisa interessante. Isso é o trabalho de um filósofo. O filósofo é isso. Você pode estudar filosofia, se for acadêmica, tudo bem, mas a filosofia mesmo é outra coisa, é a busca da sabedoria, como a Letícia falou, a busca da sabedoria. Então, quando aquele rapaz, aquele senhor sai da caverna, a gente tem que entender uma coisa, como é difícil isso. Aquele processo ali, simbólico, mostra que para alguém sair daquela situação, que era o mundo, que só existia aquilo, que nem cogitava nada, e procurar algo, é quase impossível.
E é uma tradução para a nossa vida, assim, sair do nosso mundo material, dos confortos, tudo que a gente vive aqui na sombra, porque é sombra, porque não tem vida própria, né? Tudo isso desaparece. Então, a vida real é espiritual, né? Então, quando isso acontece, nós temos muita dificuldade, né, de fazer isso. A Grace quer falar. Você levantou a mãozinha? Sim, levantei. Ah. Essa questão que a Letícia colocou de política, eu também achei muito interessante que ali ela retrata o que seria ideal, né, de políticos, né? Que pessoas que são responsáveis por um todo, por exemplo, os políticos do Brasil responsáveis por toda a população. Então, ele teria que ter um comprometimento muito, assim, deixando até o seu interesse pessoal para cuidar do interesse de todos. Então, esse é um verdadeiro conceito, né, do que seria um político. Infelizmente, não é exatamente isso que a gente vê, mas também não vamos, né? O mérito da questão aqui não é essa de nós levantarmos, né? Mas é bom a gente ter essa ideia, né? Esses conceitos e vislumbrar isso, acreditar que uma hora será assim, né? Os nossos políticos terão este comprometimento com o povo, né? Eu não vou entrar não vou entrar mais nesse assunto aqui, porque ele faz parte da aula de hoje, como uma introdução. Então nós vamos falar um pouquinho, eu não vou gastar muito tempo nisso. Por isso eu mandei o vídeo para vocês, porque os 2 vídeos já esclarecem bem alguma coisa. Eu só vou fazer uma pequena introdução e vocês vão entender por que eu puxei esses vídeos e por que eu vou fazer uma pequena introdução na aula de hoje desse assunto. Aí vocês vão compreender por quê, né? Mas vamos lá, quem mais quer aproveitar os minutos aí? Eu queria falar, mas aí tem a ver com a aula, então vamos deixar para a aula. Não, mas pode falar, falar. nós Não, temos tempo. pode falar. É a questão da política, Rola. Inclusive, eu até abri aqui um insight aqui para fazer pesquisa. Por que que o espiritismo, o espírita, ele não se envolve mais com a política, né? Oi? Eu acho que por que que o espírita, o movimento espírita, o espiritismo, ele não se envolve tanto com a política? Tem os 2 lados, tá? Talvez, assim, a política que a gente fala, quando a gente fala política, o que vem na nossa cabeça não é política, tá? Então, por exemplo, política de partidos, política de interesse pessoal, é partidário. Isso, de fato, não é a política, de fato, não é a política na sua essência. Política é outra coisa. Então, eu acho que as pessoas têm medo de falar em política, porque vai entrar num campo equivocado, que é a política partidária, que é isso que acontece. Então, se você pensar nos últimos anos, assim, mais acirradamente depois que a internet começou a ser uma coisa comum, que as pessoas tiveram acesso às redes sociais, isso se acirrou muito. Mas aconteceu que estava dentro das pessoas. Então, muitas brigas, muitas confusões, né? E dentro das religiões, imensamente. Pode ter certeza que dentro do movimento espírita também. Talvez você não está muito... você, como deve ser novo na doutrina, eu não sei, mas talvez você não perceba. Agora, vocês vão saber que desde o começo do primeiro curso, nos últimos anos, e quem entrou esse ano no meu curso já sabe, no nosso grupo não se posta nada de política. Política partidária. Política, não se posta nada de política, aí nós vamos entender por quê, depois eu vou explicar. Então não se posta nada de política, por quê? Porque isso gera confusão, gera descontentamento, gera briga, gera separatividade, tudo que a gente não quer na doutrina espírita acaba acontecendo. E infelizmente no movimento espírita também tem isso. Só que, assim, a gente tem que ter cuidado, se a gente vai falar de política. Aí eu vou falar para vocês o que é política, porque nós vamos ver na aula de hoje, né? A gente tem na filosofia que eu estudo, já estou lá uns 5 anos, 6? Por aí, uns 6 anos. A gente tem algumas cadeiras que a gente estuda, né? Então, tem uma cadeira de psicologia, que a gente faz um curso, tem a cadeira de política, né? E desenvolvimento moral, que a gente estuda. Então, a gente entende o que é política. E aqui no nosso curso, lá na frente, nós vamos estudar sobre as leis. Nós estamos estudando sobre as leis. Tem uma hora que a gente vai chegar na lei
lei de progresso e lei de sociedade. Quando a gente falar de lei e sociedade, nós vamos puxar uma coisa do Livro dos Espíritos, que é civilizações. Quem estudou ano passado sabe. Em civilizações, vocês vão perceber que uma civilização, para se formar, ela precisa de 4 bases desenvolvidas, que é a religião, é a ciência, é a política e a arte. São essas 4 bases. Toda civilização que se envolve tem que ter essas 4 bases desenvolvidas. E isso está no Livro dos Espíritos? Não. Isso não está. Eu acho que, eu não lembro se é no Evangelho, mas não é o problema aqui agora. Então, esse processo de desenvolvimento da civilização, ele depende disso, tá? E se isso não acontece, você fica num mundo pobre, muito terra-terra, muito sem raiz. Quando você olha, por exemplo, no nosso mundo, política, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, não é política, é uma coisa diferente, é uma coisa esquisita. Quando você olha a ciência, ela só está focada em quê? No corpo. Isso é um problema. Quando você olha as artes, aí criaram a tal da arte moderna, que qualquer coisa vale. Isso não existe, não é assim. As pessoas vão ter que descobrir o belo um dia. E quando você olha a religião trabalha com medo. O medo é o motivo das religiões em geral. Então, assim, está tudo carcomido, essas bases. Então, isso vai ter que ser desenvolvido. E a gente acredita que no processo de planeta de regeneração, as coisas vão começar a migrar para um outro lado. E a gente vê alguns movimentos pequenos, mas vê. E aí a gente pensa nesse aspecto, né, que política não é nada disso que a gente vê no mundo. A gente vai ter que redescobrir. Aí por isso que eu falo, por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa buscar a informação, o conhecimento em boas fontes? Porque dependendo da fonte que a gente vai buscar, a gente não vai encontrar nada, só confusão. Né? Só confusão. Então, tem as fontes? Eu mostrei para vocês as fontes. É ciência, é religião, é filosofia, são as leis, e aí vai. Vamos lá, quem está esperando no lobby aqui? E a Letícia, por favor, pode falar, Letícia. Como é que você chamaria isso que nós chamamos de política? Eu entendi por que não é política. Só pelo fato de ter lido o material de hoje, eu percebi. Mas o que a gente poderia dominar esse processo atual que a gente chama de política? Eu acho falei, que bom, isso daí que a gente vive não é política. Como que eu poderia chamar isso? Isso poderia, eu diria assim, é uma política equivocada ou são administradores institucionais. Isso é outra coisa. Administradores institucionais, pessoas que ganham o direito do povo, quer dizer, o povo a gente vai pensar assim, né, mas não é verdade, para administrar os bens de um país, de uma nação, de um estado, né? E nessa administração, a grande maioria administra em proveito próprio, infelizmente. Tem exceções, mas em geral é isso. Então, isso não é política. A política, nós vamos ver hoje, e lá nós vamos ver hoje na aula, em 3 slides só, porque não é um assunto que eu vou entrar, tá? Não quero entrar nesse assunto, porque se eu entrar nesse assunto, eu vou falar dele de um jeito que não é o que as pessoas estão acostumadas. E o que as pessoas estão acostumadas a falar não é a maneira como a gente quer falar de política, não é, tá? Então, isso é enroscado. Mas chegou aí a Vera, e a gente está chegando no nosso tempo. Vera, se quiser colocar alguma questão, ou se alguém quiser colocar alguma questão, mais uma questão é possível. Só, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então vai, Angélica. Abre o som. Então, eu assisti, é que o meu demora, é o computador que é meio lento. Eu assisti também os 2 vídeos, tanto da Lúcia quanto do Jorge Larrat, e o Jorge Larrat, quando ele fala, né, ele cita a diferença da política partidária e da política, porque ele fala assim, eu entendi, não sei se eu entendi certo, que todos nós somos políticos, mas tem uma grande diferença quando se trata da gente, assim, uma pessoa, entre aspas, comum, que não está em nenhum partido, não é? Porque quem está em partido político, está disputando para ser um prefeito, um governador, presidente, etc., esse é a política partidária, né? Que não tem nada a ver com a política
A política que você vai falar hoje, que eu acredito. Você vai abordar alguma coisa. Tá é certo. diferente. Então, vamos fazer assim. A gente chegou no nosso tempo. Se tiver alguma questão diferente dessa, a gente abre o espaço aí de 3 minutinhos. Se não tiver, a gente espera um pouquinho para o pessoal chegar para a gente começar a aula, tá? Hoje a gente vai entrar especificamente nas leis, né? A gente vai fazer uma introdução rápida. Vamos entrar nas leis, que é a lei de adoração, a lei de trabalho. A gente vai entender um pouquinho esse jogo do Livro dos Espíritos com o Evangelho. A gente vai entender um pouquinho o que significa essas leis dentro do Livro dos Espíritos, né? E entender a temporalidade, que não é a palavra certa, mas entender que o Livro dos Espíritos, nessa parte das leis, ele foca muito na sociedade, na vida social, aqui na Terra, do encarnado. Quando a gente liga isso com o Evangelho, né, que a gente mostrou a matriz para vocês, a gente vai ver como isso transcende, como isso pega um tom na palavra de Jesus maior. Mas é importante entender na vida de sociedade encarnada como a gente deve se portar, como deve guiar as nossas relações em todos os sentidos, tá? Isso aí é uma coisa importante. E esse novo ciclo que nós vamos ter de aulas é uma das partes que eu mais gosto do nosso curso, que foca muito as leis morais, né? Então, é muito interessante, fala muito, todo pautado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e que traz, assim, um norte muito grande para nós, né? A gente se orientar, caminhos certos a seguir, né? De acordo com as leis, né? Devemos sempre estar dentro das leis, né? Então, muito bonito. São aulas daqui para frente, aulas que as minhas prediletas. Vamos iniciar nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula. E vamos iniciar com a prece, né? Exatamente. Alguém gostaria de fazer a nossa prece inicial? Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para o bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco, presida a nossa reunião. Pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude a buscar o entendimento sobre a aula de hoje, instrua, que os benfeitores instruam o José Ruela e a Grace, e que eles passem para nós os ensinamentos, o saber que eles têm, e que nós possamos buscar essa compreensão, esse entendimento, para podermos pôr em prática tudo aquilo que vai nos ajudar na nossa evolução, principalmente a evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Angélica. E, Angélica, e todos vocês, é assim, sabe, eu sempre penso, sobretudo se na hora da prece, que é incrível, né, isso, a gente ter essa certeza que nós não estamos sozinhos, que nos nossos lares, nesse momento do nosso curso, né, tem vários espíritos que estão aqui, conforme você falou, nos intuindo, não só a nós, como também a vocês. Intuindo, apoiando, dando força para que a gente tenha discernimento, que tenha compreensão e apostando, sobretudo, que a gente coloque em prática, né? Que nós não temos olhos de ver. Mas não é interessante saber que aqui, ou na minha sala e na casa de vocês, tem espíritos que estão junto conosco, estudando também, e ali, apostando, falando, tomara que eles entendam, que compreendam, que isso faça
sentido na vida deles, que modifique em alguma coisa para o bem, né? Então, que agradecendo nossa gratidão aos nossos companheiros espirituais, né? Que eles recebam nosso abraço fraterno, né? E que harmonize nosso ambiente, limpando de todos os miasmas, né? Que porventura tiverem, né? Pelas nossas próprias invigilância, que seja abençoado esse tempo aqui e que permaneça ao longo da semana, né? Ok, gente, então nós vamos começar, vou apresentar aqui, deixa eu abrir. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui nossa aula 20, 26/6, e hoje nós vamos, eu mandei para vocês hoje 2 vídeos, mandei o material pelo e-mail, né, material da aula de hoje, e mandei 2 vídeos, um curtinho, um pouquinho mais longo, um vídeo da Escola Nova Acrópole falando sobre um assunto importante, e um vídeo do Jorge Elahá, que acho que todos vocês conhecem, que é um vídeo, é uma pessoa muito boa, um vídeo que ele fez há um ano atrás. E eu fiz na semana passada com vocês a abertura do tema As Leis Morais, e falei para vocês que aquela aula era de contexto, e esse contexto ele termina um pouquinho hoje, na introdução que nós vamos fazer para a gente entrar nas leis de adoração e lei de trabalho. E o que significa isso? É assim, quem já me conhece há algum tempo, e já frequentou o grupo de doutrina, no caso o Fred, a Cecília, eu não lembro se tem mais alguém, acho que o pessoal que não assiste a aula aqui, mas assiste a aula online, tem mais gente nessa mesma situação. Mas vocês mesmos que estão aí, que começaram esse ano, sabem que logo no início do ano, uma das regras que eu coloquei era que a gente não posta nada sobre política dentro do grupo de doutrina. E por quê? Porque eu considero que uma casa espírita, eu considero que a casa espírita é uma coisa assim sagrada. Uma casa espírita é uma coisa sagrada, uma igreja é uma coisa sagrada, é um templo onde as pessoas vão para se congregar a respeito das coisas espirituais, né? Muito bem, então, o que acontece? A gente tenta não fazer esse processo de criar qualquer tipo de polêmica, separatividade dentro de uma casa, e a gente sabe que política, da maneira como se faz hoje em dia, da maneira como se coloca, da maneira como as pessoas até entendem, é um processo equivocado, que não é política de fato. Então, o que acontece? Vamos lá. Né? Então, afinal, falamos de política na doutrina espírita? Podemos? Devemos? A doutrina fala de política nas suas obras básicas? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa muito simples, muito curta, porque eu já mandei os vídeos, vocês vão entender com detalhe lá. Mas quando você fala política, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma demonização da palavra, uma demonização das pessoas que estão envolvidas em política e vários tipos de preconceitos e situações que é criada pelo povo e por muitos políticos também. E isso não é o motivo da nossa conversa e da nossa discussão. O que eu quero mostrar para vocês aqui, muito rapidamente, né, porque eu estava dizendo aqui nos 30 minutos, falando de alguns assuntos, que a gente tem a alegria de estudar dentro da filosofia uma cadeira que é de psicologia, que eu gosto muito, e tem uma cadeira de política. E quando você estuda política na essência do que é a política e para que ela serve, você vai ver que a gente está muito longe, como a gente está longe de muita coisa, né? Então, a gente deve ou fala de política na obra espírita? Existe política na obra espírita? Bom, para a gente entender, então, se tem ou não, não é a gente pensar nessa situação de partidarismo, de separatividade, de levar vantagem, de interesse pessoal, de corrupção. Não, nada disso. Nós temos que pensar, tá bom, mas o que é política, então? Então, vamos dar uma olhada aqui. O termo política é derivado do grego antigo, politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, que é a cidade, ou cidade, estado grego. Por extensão,
poderia significar tanto cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. Então, já está dizendo aqui que a política é uma palavra que define tudo o que ocorre numa sociedade, numa comunidade, numa cidade, no estado, relativo a quê? Aos procedimentos. Que procedimentos? Os procedimentos dos cidadãos, que definem, que criam leis, que criam processos, que criam regras para viver em sociedade, escritas ou pelo costume, né? E aí nós temos um conceito de política que é do próprio Aristóteles e tem uma que é da ciência. Então, política é a ciência que visa analisar a organização da sociedade. Então, essa é a primeira coisa. Para que serve a política? Vocês já ouviram falar de cientista político? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, ou já viu no YouTube, cientista político. O que é o cientista político? É aquele que estuda a ciência da política. E ela tem o objetivo de analisar a organização da sociedade, ou seja, uma sociedade, de um país, de uma cidade, de uma comunidade. Quem analisa a organização, como se organiza, as regras, tudo isso, se chama política, né? Assim como se chama medicina, a organização que estuda o quê? O corpo humano, as doenças, a saúde, tudo isso. O que é saudável nas relações do homem no coletivo em sociedade? É uma face do conhecimento humano que discute a postura do homem perante a sociedade. Então, a política é uma face do conhecimento humano que se preocupa em analisar, ajudar a criar as regras e também discute a postura do homem perante a sociedade. Perante as regras é o que acontece na sociedade. Então, até aí, sem problema. Mas vamos mais fundo, vamos entender o âmago da questão da política, né? Segundo o filósofo grego Aristóteles, que era discípulo de Platão, né? A política é a ciência que tem por objetivo, olha só, a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem, na cidade, estado ou polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. Gente, aqui, com essas questões que eu estou colocando, e com o vídeo que vocês viram, que eu mandei para vocês, aquele menorzinho da Nova Acrópole, da Helena Galvão, vocês têm uma ideia de que política é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. E a política, que é uma coisa que deveria ser exatamente o que está escrito aqui, porque quando você fala da ciência aqui em cima, é uma coisa atual. É a visão do que é política, para aquelas pessoas que estudam o assunto, a ciência política. E na visão do passado, ele ia mais fundo, ele dizia, não, inclusive a política, ela visa trazer ao homem a felicidade, né? E a felicidade coletiva dos povos, das pessoas que vivem naquela comunidade, naquela sociedade. Esse é o papel da real política, né? Então, alguns conceitos de política, para Aristóteles, o homem é um animal por natureza político. Ele não consegue viver fora da sociedade. Ou seja, nós somos seres políticos no sentido que a gente não consegue viver longe da sociedade. Nós dependemos da sociedade, das regras, dos processos que existem, né? Sendo assim, nossas vidas em família, as relações de deveres e obrigações sociais, bem como autoridades estabelecidas, são regidas por regras políticas, que vão se manifestando no tempo e culturas. Então, até aqui, nós vamos perceber que política, no sentido real, sem deturpação, no sentido profundo da palavra, para que serve, para que não serve, é isso que está dito aqui. Ou seja, é uma ciência que se preocupa com as regras de sociedade, com a maneira como o homem vive e trabalha para que leve esse homem a um processo de evolução, um processo de felicidade mesmo, né? Aí a questão é, tá bom, dentro do espiritismo, qual o ponto que mais está focado nessa questão de política? Nós vamos ver. A doutrina espírita não foge a isso, pois as leis morais são um tratado de política. Por que são tratados de política? No nome que a gente está falando, não nessa política que a gente não vai nem discutir aqui. Por quê? Porque elas definem regras, condutas de como devem viver os homens. Então, nós vamos ver nas leis que nós vamos estudar como o homem deve se portar frente a muitas coisas. As relações que devemos manter, posições sobre fenômenos sociais, tais como escravidão,
igualdade, desigualdade, lei de trabalho, de liberdade, de progresso e blá, 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 blá. Ou seja, é tudo isso que nós vamos estudar nas leis morais. São todas as leis, em geral, vai falar para a gente de como é que a gente vive em sociedade, como a gente vive no mundo, como a gente deve proceder. Se você pegar esse livro 3, vocês vão ver que quase todo ele, na maioria das questões, está relacionado à vida dos encarnados. Né? Claro que ali tem questões espirituais, não é isso. Mas é todo mais focado nas questões, nas problemáticas, nas dificuldades dos encarnados vivendo aqui em sociedade nesse planeta. E é exatamente isso que é política. Então, sejamos felizes. Aqui nós vamos estudar o livro 3, as leis morais, que tem tudo a ver com o que elas promovem, uma política de evolução espiritual, de compreensão da vida, de compreensão das regras, das posições, dos fenômenos e tudo isso. Então, eu queria colocar isso para vocês, é muito importante compreender isso e começar a tentar tirar de dentro da gente essas questões que são perturbantes, irritantes no processo da política. Passei esse vídeo que está aqui, eu já passei para vocês lá no WhatsApp, e passei um que não está aqui, que é o da Nova Acrópole, que fala da caverna de Platão. Então, o que ela vai mostrando para a gente ali é que na caverna de Platão, quando aquela pessoa sai da caverna e encontra a realidade, encontra a vida, encontra a luz, né, que ele fala encontrou o sol, mas o sol ali significa a luz espiritual ou o conhecimento. Então ele volta. Quando esse ser que tem esse conhecimento volta para a caverna para ajudar os outros, trazer essas informações, esse é o político. Então o político, ela diz assim, não é a pessoa que busca se eleger. Esse tem só interesse pessoal, então é tudo que a gente entende aí, né? O político é aquele que se sacrifica, ele sabe que ele entrando como um político é uma obrigação, um sacrifício que ele vai fazer. Então tem até uma piada lá na época acho que é Demóstenes, eu não lembro qual, que diz assim, eu odeio ele, eu odeio tanto que eu vou dar um jeito dele ser político, dele entrar e alguém pedir para que ele seja candidato, porque sabe que aquela pessoa vai ter que sacrificar muito. Olha a distância que tem das coisas, só para a gente entender essa curiosidade, tá? Então é isso que eu queria trazer. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, não tem problema nenhum, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de comentário e a gente vai seguir agora com as leis. Alguma dúvida? Todo mundo já sabia isso? Isso é novidade? Só para me saber. Fiquem à vontade, tá? Frederico levantou a mão, fique à vontade então para falar. Fred? Eu tentei acessar o outro vídeo que você enviou, Ruela. Eu não sei por que motivo, só caía naquela entrevista da Lucilena Galvão. Eu não sei se ele é um youtuber, eu realmente desconheço aquela pessoa que estava entrevistando a Lucilena. E ela foi bem precisa, ela deu essa mesma definição que você deu, que é o sacrifício pessoal, né? A pessoa não tem interesse pessoal. Sacrifício pessoal. Ele não se elege, né? Ele mesmo se sacrifica por levar o conhecimento às outras pessoas. A Lucilena, eu acho que é uma pessoa extremamente interessante, e eu gostaria só de deixar uma dica que ela faz uns pequenos ensaios da arte de viver do Epíteto, e já no primeiro capítulo que você vai começar a entender um pouco dessas coisas, que ela ocupe-se das coisas que você pode controlar, as coisas que estão sob o seu controle. Tudo isso que a gente vê atualmente acontecendo nesse mundo político, nesse mundo popular, são coisas que a gente não tem a menor possibilidade de ter acesso ou controle sobre esse tipo de coisa. Então, essa é a primeira dica que ela dá sobre a arte de vida do filósofo estoico Epíteto, né? Então, ela conta uma breve história desse filósofo e ela faz pequenos ensaios, eu acho que são 80, e demoram mais ou menos 5 a 6 minutos cada um. Então, vale a pena para o pessoal dar uma olhada, que eu acho bastante interessante. Era só isso. Muito obrigado.
Alguém mais quer fazer algum comentário? E, gente, e realmente, né, aquela coisa como nós falamos nos nossos 30 minutos aqui que tivemos, né, que quem dera que a nossa política fizesse realmente o papel que é o que remete ao conceito do que é uma política, né? Esse desinteresse pessoal e esse cuidar da coletividade, né? Então, os políticos, né, que seriam os verdadeiros políticos, teriam que ter essa conceituação introjetada dentro de si para cuidar, já que ele, omissão ou por querer, seja lá qual for a opção que ele fez ser político, que tivesse essa responsabilidade, né, com a população. Penso isso, acreditando muito que será esse o destino, não agora, não nas próximas eleições, mas um dia nós teremos uma política justa, né? Onde que todos os políticos cuidem do seu povo, né? É isso, né? Vamos fazer a nossa parte. Começa aqui a gente idealizando isso, ensinando aos nossos filhos, né, conceitos justos, né? E não nessa encarnação, talvez nós não vejamos, mas em outras, somos eternos. Uma hora teremos políticos com esse conceito de ideais. Uma coisa interessante, eu já ouvi isso, algumas pessoas provavelmente já viram também, como diz assim, os políticos são corruptos, são ladrões, são isso, são aquilo. Aí a pessoa fala, ok, eles vieram de onde? De Marte? Não, eles vieram do povo. Então, a filosofia fala isso e no Espiritismo também tem isso. Diz assim, as coisas vão mudar quando o ser humano mudar. Então, quando nós mudarmos, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e aí você vai ter engenheiros, vai ter políticos, vai ter médicos, vai ter padre, vai ter pessoas melhores. Porque as pessoas são essas pessoas. Né? Saíram do meio das pessoas, não saíram de outro planeta, não saíram de um lugar especial. A todos os corruptos que estão aqui, manda para o povo. Não é assim. Sai do meio do povo. E, inclusive, é o povo que vai lá e elege. Então, a gente fala na filosofia, eles têm uma ideia assim, né? E a gente vai chegar numa época de uma civilização, e a gente vai falar de civilização quando a gente estudar a lei de sociedade, e que nessa civilização vai ter o sistema político dessa forma, vai ter um ente político, mas eles falam assim, isso ainda vai levar uns 4 a 5 mil anos. Então, assim, isso é só uma história, né? Mas o Espiritismo tem uma história também de planeta de regeneração, que são alguns milhares de anos, depois evolui, quer dizer, essa é outra história, né? Então, vamos lá, vamos. Então, como diz, quem viver, verá, né? Quem viver, nós viveremos, né? Nós viveremos outras vidas, isso é consolador, né? Que nós iremos ver, sim, um mundo melhor. E depende de nós hoje, né? O futuro que nós queremos ser, nós começamos hoje. Continuar o nosso compartilhamento aqui. Então, hoje nós vamos falar do item 2. Quais são as leis? Vocês vão lembrar que nós colocamos aqui, né, que a gente tinha o item 1, o que é a lei, onde se encontra, quais são as leis, que é do capítulo 2 a 11, e é nesse processo que a gente gasta mais tempo. E eu vou lembrar vocês também que eu falei que o item 1 e o item 2 é a forma, é onde está a informação. Onde está a alma, a essência? Está no capítulo 3. Se nós praticarmos, porque também nós podemos ir lá no capítulo 3, estudarmos, falar da mente, falar do discernimento, falar de tudo isso e não praticar. Então, ficamos na forma. Isso é importante compreender, tá? Então, vamos lá de novo. Já passamos por isso. Então, as leis, né? Então, quais são as leis? São 10, só que a lei de justiça, amor e caridade, ela está incluída em todos, então, na verdade, a gente fala de 9 leis. Então, nós vamos começar com a lei de adoração. Então, nós temos lei de adoração, lei de trabalho. E quando a gente fala das leis, vocês lembram que também nós dividimos as leis de acordo com o amor ao próximo, o amor a Deus e amor a si. Então, aqui você tem o amor a si,
o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, primeiro vamos falar das leis que relacionam o amor a Deus. Vamos lá. A primeira lei é a lei de adoração. É o tópico 1, tá? Sempre eu vou colocar o tópico lá em cima. Amor a Deus, tópico 1. Então, na lei de adoração, em Mateus, você encontra amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ou de todo o seu espírito, ou de todo o pensamento. Aí, dependendo do local onde você encontra na Bíblia, ou em Mateus, ou em outro, você vai encontrar palavras diferentes. Mas o que interessa aqui? Está falando o seguinte, olha, você vai amar a Deus com tudo que você tem. Só que como a gente não sabe amar nada com tudo, né? Ou seja, de toda a sua alma, de todo o coração, de todo o pensamento, de todo o entendimento, a gente não tem nem noção como que é esse amor. Então, a gente não está praticando isso ainda. Mas tem as maneiras que a divindade nos ajuda. Eu falei lá atrás, você lembra? Como é que Deus fala conosco através dos recursos, né? E os recursos incluem a criação do universo, físico e material e espiritual, e inclui também o quê? O nosso papel. Então, nós vamos compreender aqui nesse processo, quando a gente fala da lei e fala depois do evangelho, como isso encaixa direitinho, tá? O que é a adoração? Então, primeiro a gente tem que entender o que é adoração. Então, a adoração, o que é a adoração? Então, a adoração cristã não é um sistema religioso. Ou seja, não está falando de sistema religioso. Religiosidade, sim, mas de sistema religioso, não. Ou seja, nenhuma religião. Não é um serviço de adoração, um culto público ou um período de louvor. Embora possa incluir tudo isso. A adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. Quando ele está falando uma relação pessoal, esquece essa palavra pessoal, que não é muito boa, pensa em uma relação íntima com Deus. Então, para você adorar a Deus, precisa disso aqui. Né? Amarás, adorarás seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? De todo o seu espírito. Então é muita coisa que a gente nem compreende. Então, para ver essa relação íntima com Deus, você tem que estar num patamar como se fosse um Jesus, um Cristo, ou sei, um espírito muito, muito evoluído. E na medida que você vai evoluindo, esse processo de adoração ou de relação íntima vai se tornando mais e mais íntima. No nosso nível, essa relação é precariamente íntima, não tem intimidade alguma, né? É mais uma crença, é um desejo, é uma vontade, é um querer, mas não passa muito disso, que a nossa capacidade de compreender o amor é muito, muito irrisória, né? Então, a adoração também, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto que é o sentido estrito e o sentido amplo. O que significa isso? Sentido estrito, sentido amplo. O sentido estrito, a gente pode chamar de prostração, reconhecimento de autoridade e relação com essa autoridade. Isso você vai encontrar na Gênesis, em Êxodos, em Romanos, em Jó. Em todos os itens que estão aí, vocês encontram isto, né? Então, no sentido estrito, nós estamos falando, olha só, quase tudo que está aí é o Velho Testamento. Por quê? Porque é o Deus do Velho Testamento, é um Deus de poder, poder no sentido de poder de dominação, tá? De autoridade, de punição. Isso é muito comum, o Deus guerreiro, né? E hoje, até hoje, muitas religiões colocam assim. Deus é o Deus guerreiro, ele tem as armas, isso é uma coisa incrível. Isso existe. Mas existe a adoração no sentido amplo. O que é adoração no sentido amplo? É mais do que prestar culto. É um estilo de vida. Porque transcende o espaço do templo. Templo, considere qualquer local físico. E o momento do culto. Então, ele transcende o espaço do templo, o local, e transcende mesmo o culto, o momento ali que está se fazendo aquilo. Isto é, envolve a vida do adorador. Resulta de andar com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Então, aqui, nós estamos vendo aqui
dois sentidos de adoração. E, às vezes, quando fala-se de adoração, de relação com Deus, as coisas se misturam. As pessoas acham que uma coisa está misturada com a outra. Porque, às vezes, a gente olha para a divindade como um punidor. E se vocês olharem, mesmo nas religiões atuais, que herdaram muitas coisas do catolicismo, né, fala de punição. No Espiritismo tem. Se você é uma pessoa que costuma ler o Espiritismo, no Evangelho principalmente, você vai ver palavras que, principalmente quando é uma mensagem ditada por Santo Agostinho, que era católico, era da igreja, era o doutor da igreja. Mas de outros também, eles falam, ainda tem essa linguagem do passado, que Deus vai punir se você não... Ok, a gente tem que ler isso e compreender que é uma questão cultural da época. Hoje a gente não fala Deus vai nos punir. Por que Deus iria nos punir? Não tem sentido lógico algum o processo de punição. Deus vai nos ajudar a que nós possamos aprender. E a dor não é punição. A gente já cansa de falar isso, a gente já escuta isso para todo lado. A dor não é uma punição, é um braço do amor. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Depois, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, a Grace leu para a gente duas questões, a 649 e a 650. Então, quando fala, olha só, quando ele pergunta qual o objetivo, em que consiste a adoração, ele diz, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. E vocês entendem que aqui não está falando nem de palavras, está falando do pensamento. E quando você fala de pensamento aqui nos livros de um século e meio atrás, você tem que pensar em coisas que não é só pensamento, é algo mais. É o sentimento envolvido, é o que está no interior das pessoas que está envolvido. Então, esse processo de envolvimento te liga a Deus. Porque você não está falando assim, vou fazer só uma prece. Não, aqui é uma adoração. Por isso ele fala lá, vocês viram, que não é o momento do templo, nem é o momento do culto, que é importante. Ninguém está dizendo que não é fundamental para nós, é muito importante para nós. Mas tudo aquilo é uma forma. Aqui, quando ele fala de adoração, não é forma. Não é forma. É você conseguir pegar o seu sentimento, o seu pensamento. A Grace foi buscar óculos, porque ela me deixou lá, e ela estava com dificuldade aqui. Mas tudo bem. E aí ela fala da segunda, que é a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? É inato. Gente, quando você pensa nessa questão, a próxima vai ser essa aqui. Quando você pensa numa questão de inato, você pensa em pessoas que têm várias religiões, pessoas que não têm religião, você pensa no materialista e você pensa no ateu. Mas, de fato, se você analisar, se nós acreditamos que fomos criados pela divindade e passamos por todo um processo, está dentro da nossa consciência essa divindade, em forma de quê? Em forma da lei. Isso é impossível negar. Só que as pessoas vestem uma casca. A gente sabe que a gente encarna e coloca a casca mais forte que a personalidade. Depois coloca algumas outras que são as personas. São coisas que você vai fazendo na medida da sua necessidade e conveniência. Então as pessoas assumem. Eu sou ateu, não acredito em nada. Porque a pessoa está negando algo que está dentro dela. Tudo bem. E ela coloca uma casca para isso acontecer, senão ela não consegue. Porque existe algo dentro de nós que fala muito mais alto do que isso, né? Vamos ler mais uma aqui. A questão 653. Adoração exterior. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginais sempre que o Senhor vos observa. Adoração exterior é útil? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo.
Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente, sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando mal. Prefere àqueles que creem honrarem por meio de cerimônia que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Isso. Olha só. Então ele começa dizendo, textualmente ali, né, fácil de entender, a pergunta: qual é a melhor maneira, qual é a maneira correta de adoração? É com o coração. Só isso. Não palavras. Inclusive, na outra falava do pensamento, sentimento e pensamento. Nem precisa palavras. Palavra é uma coisa nossa, de ser humano. Um dia nós vamos descobrir isso lá na frente, que não precisa de palavra. Tudo bem. Só que aí, você faz a seguinte questão. Tá bom. Se Kardec ficasse nessa pergunta e nessa resposta, só, a gente entenderia. É verdade, é com o coração. Mas olha que coisa incrível. Se ficasse só nessa pergunta e nessa resposta, você poderia fazer um julgamento divino, sim, né? Mas por que prefere assim? Por que uma pessoa que está fazendo um ritual não pode estar adorando de fato a Deus? Essa é a pergunta que você faria. E é verdade. Aí você vai encontrar nas as outras duas perguntas e resposta, isso muito claro. Não existe preferência. Ou seja, tem o culto exterior. A gente falou dos templos, dos cultos, dos movimentos, né, das palestras, das missas, de todo esse processo exterior de todas as religiões. Tem isso? Tem. Que diferença faz isso? Nenhuma. Nenhuma? Sim, nenhuma ou muita. Depende. Aquele tipo de ritual leva aquela criatura a uma condição de ligação divina, porque ele está ali e o coração dele está fervoroso, ele está ali com toda a tua alma, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento? Sim, pronto, está feita a ligação. Então, Deus não prefere nenhuma coisa nem outra. Pode ser assim ou pode ser assado, desde que o que é importante está acontecendo. Então, quando você pensa numa religião africana, brasileira africana, né? Porque é mais brasileiro que africana, você pensa na Umbanda, ou mesmo no Candomblé, o que for, você vai lá e você vai ver um 99% de ritual. É ritual. Você vai ver as pessoas no atabaque, vai ver o ritual das giras, né? Das fases que eles têm do processo, vai ver tudo isso, vai ver os colares, as roupas, tudo ritual. Aí, quando a gente olha para aquilo e fala, não, isso aí não faz sentido, isso é só ritual, é só isso. A gente não pode pensar assim. Por quê? Porque como é que está envolvido o ser que está ali? Porque é isso que importa. Esse envolvimento da alma, daquele espírito que está ali, como é que ele está envolvido naquela situação? Como que ele está envolvido? Porque é isso que interessa. Se é um atabaque, se é um candomblé, se é um umbanda, se é um espiritismo, se é um católico, se é evangélico, não importa. Vamos falar do espírita. O espírita o espírita faz o quê? O espírita ele participa de reunião mediúnica, ele faz curso, ele dá palestra, ele dá passe, ok, isso tudo é forma. Tudo isso é forma. Mas o que é que está dentro daquela pessoa que está fazendo aquilo? E cada um tem que responder por si. E não adianta a pessoa falar a público bom tom, estou aqui com a melhor boa vontade, meu coração está cheio de amor, estou intuído pelos espíritos de luz. Isso não adianta fazer. Normalmente quem fala isso não está muito não, mas tudo bem, não sou eu aqui para julgar. Não adianta, porque isso não importa. O que importa é o de fato que está acontecendo. Eu estou ali com amor, com caridade, as minhas palavras vão ser palavras instrutivas, brandas, amigas, que vai congregar a união. Isso é que interessa. Então, é por isso que a adoração... Tem mais uma aí. Tem. Isso aqui é muito interessante. Ó. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? E a resposta:
A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aqueles que as ridicularizassem, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Gente, olha isso. Isso aí é, como diz o outro, é o chicotinho queimando na perna de todo mundo, né? É isso aí. Exatamente isso. Porque está sendo bem claro. Você está numa religião qualquer que seja, um culto qualquer que seja, o que você está fazendo ali? Essa é a pergunta que ele está falando. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Você está aí para aprender, para ser melhor? Você está se esforçando? Olha o Kardec de novo. Reconhece o verdadeiro espírito. Eu não vou repetir tudo isso que você já ouviu, essa cantinela. Ok. Mas você está ali para quê? Para se promover socialmente? Ah, isso existe? Claro que existe. Em todas as religiões, até no Espiritismo. Você está ali para se promover a sua vaidade? A sua maneira de pensar sobre vários assuntos que não está condizente com a doutrina espírita? Como que é? Quando você participa das coisas do movimento da sua casa espírita, como que você faz? Você faz com amor, para ajudar, com tolerância, com benevolência, né? Caridade, né? Porque caridade não é a nossa bandeira. É que as pessoas esquecem que caridade não é dar coisa para os pobres, também faz parte, mas isso não é caridade, isso é esmola. É serviço social. Caridade é benevolência, perdão e indulgência. Isso é o que o Cristo falou. Ele não falou de pobreza, mas é claro, benevolência, né? Então, quando você está ali, você está sendo indulgente com os erros dos outros, com as dificuldades dos outros, você está sendo benevolente ao tratar as pessoas, você está perdoando todos os dias as pessoas quando você acha que elas estão cometendo alguma coisa equivocada contra você. Então, a pergunta é de cada um. Não dá para a gente falar assim, ô Grace, ó, você não fez isso, ó, você não foi indulgente. Não posso fazer isso, porque isso eu não sei. Isso é no coração. Por isso que a relação com Deus, gente, é relação de amor. Só existe relação com Deus se for de amor. De enganação, de tapeação, de promessa, de combinado. Nada disso funciona. Nada disso funciona. Então é assim, é uma relação de amor. E amor não dá para falsificar. Então você tem que entender, eu estou dentro de uma casa espírita, ali tem uma proposta, e a proposta não está na cabeça das pessoas, nem na palavra das pessoas. Ali, a proposta está dentro da doutrina, dentro dos livros considerados que são doutrina, dentro do Evangelho, como parte fundamental. E eu estou buscando isso. E buscando isso, eu não vou poder fazer algumas coisas que vai prejudicar, que vai entristecer, que vai irritar as pessoas, com as minhas colocações que estão fora do espectro não vou nem falar da doutrina, do espectro cristão. Então, isto é fundamental. Tá? Isso é fundamental. A Grace está me chamando a atenção para uma coisa aqui, eu acho que está certo. Mas não precisa ler, não é necessário. Porque quando você fala lei de adoração... Eu acho interessante. Pode. Quando você está falando de adoração, você não pode esquecer da prece. A prece é um ritual? É. Ou não? Não. É e não é. Como que é isso? Como que a prece é um ritual e como não é? Intrinsecamente ligado à questão da prece, né? Que aqui fala sobre, nessa parte, sobre se a prece é agradável a Deus, né? E tem a pergunta 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para nos assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Como ocorre que certas pessoas... aí vem uma outra pergunta diretamente junto com essa. Como ocorre que certas pessoas que oram muito, seja malgrado isso,
de um caráter mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas. Aí os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, essa questão de prece, gente, até a prece é tão importante aos olhos de Deus que até cientificamente tem estudos, né? Fred aí, que é médico, talvez saiba até falar mais sobre isso, de alguns artigos, mesmo científicos, comprovado o poder da prece, né? Na cura de pacientes, né? Então, e como é interessante, né? Quando a gente está no estado emocional muito alterado, tudo está muito triste, tudo, a gente, quando se recolhe com sinceridade, como foi dito ali, como é um tônico revigorante, de calma, né? E como também, quando a gente ora em benefício de outras pessoas, então, e como é sabido já que vai diretamente, e se aquela pessoa merecer, ela vai receber essa intercessão. Então, é uma arma poderosíssima para o bem, né? Quando bem usada, nós orarmos. Vamos falar a prece na questão da adoração, na relação com Deus. Se a gente falar nesse aspecto, e eu já falei isso aqui para vocês uma vez, só vou rever. Existe um trabalho que eu e a Grace fazemos na terça-feira, que é um curso de médiuns que a gente dá para um centro lá do Sul. E dentro dessa apostila de médiuns, tem um capítulo que fala da prece, porque é para os médiuns já se educar nesse processo de prece, né? Porque dentro de uma reunião mediúnica é um local que se faz muita prece ali, porque é necessário criar sempre assim, como se fosse assim, buscar energia, né? E ali a gente fala da prece, ela tem 3 estágios no processo da evolução do ser humano. Então, bom, primeiro tem aqueles que não fazem prece nenhuma, né? Então, vamos deixar quieto. O primeiro nível é a prece que a gente faz por hábito. E os espíritos falam: ok, isso é importante, é como se você começasse a sua subidinha de degrau na relação com o divino. Aqui nós não estamos falando de prece, estamos falando de adoração. Mas a prece chega no processo de adoração? Chega. Mas o primeiro estágio é hábito, né? Que a gente tem hábito de fazer a prece quando acorda, quando dorme, ou esquece, ou faz. E às vezes uma prece meio que decorada. E assim, isso é muito comum para quem está num processo inicial de evolução, vamos falar assim, dessa relação com os espíritos, com Deus, com a divindade, através da prece. Mas eles não descartam, eles falam: isso é importante, mas é só o primeiro estágio. E aí, você tem o segundo estágio da prece, que é quando você realmente se compenetra do que você está fazendo. Então, é aquilo que Jesus fala: vai para um local que não é necessário ter ninguém, só você, prepara o seu corpo, prepara os seus pensamentos ali, né? Faz toda aquela ambientação para você falar com Deus, falar com a espiritualidade. Não necessariamente vai fazer uma prece ou aí já não importa. Você vai falar as palavras que você conhece ou vai só conversar com Deus, e aquilo você vai traduzir isso para algumas coisas que você faz na vida. Então, você faz coisas, né? Muitas pessoas fazem várias atividades, você faz atividades na sua casa. Sei lá, você faz um almoço, você põe uma mesa, você faz uma limpeza, qualquer coisa que você faça, você estuda, você pega seus livros, prepara o ambiente, tem 1000 coisas. Ou vai para o trabalho, fora de casa, que seja. E aí, o que você faz? Você começa a agradecer. Você vai fazer alguma coisa, você pensa naquilo. Você vai fazer uma refeição, você pensa naquilo e agradece a Deus e faz aquilo com alegria.
Esse é o segundo nível, que já não é fácil. Mas tem o terceiro nível, que é praticamente uma adoração. Aí já chega no nível top, né? Que é estar em prece. Aí não é fazer a prece, é diferente. É estar em prece. Estar em prece é viver em prece. A viver, fazer o Pai Nosso, não é nada disso. Estar em prece é todos os seus movimentos na vida, você coloca Deus junto com você. Como? Através do pensamento, fazer o melhor. Estou envolvido no trabalho com alguém, então eu vou ser paciente, vou ser educado, né? Vou agradecer a Deus por essa oportunidade. Isso vai criando em você, isso já não é hábito, aí já é um outro nível, um nível de consciência mais elevado. Isso faz com que você esteja em estado de prece. Isso é um nível de espíritos e, sei lá, muito elevado, né? Mas nós não podemos pensar que o fato da gente não ter esse nível tão elevado, que a gente não tem que começar em algum momento, né? A gente tem que se dedicar. E a dedicação, pelo que os espíritos falam lá nessa apostila, no primeiro nível, é através do hábito. É criar o bom hábito de alguns momentos da sua vida você fazer a prece. Né? Bem, gente, outra questão, né, que coloca em relação à prece é quando nós agimos de uma forma equivocada, e será que é válido pedir perdão a Deus? Será que Deus vai nos perdoar nesse momento que nós fazemos prece? Kardec, né, ele queria saber tudo, então ele pergunta, né? Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. O fato de você pedir perdão não vai ocultar, né, as suas faltas, né? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, gente, é aquela história, né? Se eu fiz o mal, se eu cometi alguma coisa de equivocada, não adianta só eu pedir, rezar, fazer um terço, Ave Maria, Pai Nosso, ou pedir perdão. Não, até, ou se eu ofendi alguém, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Aliás, Jesus falou isso: reconcilia-te o mais rápido possível com o seu adversário. Mas o mesmo isso, o fato de você chegar, hipótese, eu ofendi a Angélica. Eu chego lá, Angélica, me perdoa e tal, foi sincero o meu pedido, tudo. Ela pode me perdoar ou não. Se ela perdoar, ótimo, nós cortamos ali naquele momento aquele mal-estar. Mas se ela não perdoar, e eu fiz isso de coração, eu fiz a minha parte. Aí problema da outra parte, se não quis. E isso aí zerou a questão? Não. A primeira parte da história foi feita. Eu pedi perdão, ela me perdoou ou não, aí passou a ser problema dela. Mas quando você realmente se libera desse equívoco, é quando você modifica a sua ação e quando você faz alguma ação boa para que repare aquela coisa. Então, gente, é aquela coisa de dizer, eu posso pecar na hora da morte, tem aquela história da extremoção, sei lá, algo assim. A minha sogra, ela tinha uma religião que ela falava muito isso, que se a gente se arrepender na hora da morte, né, que seria levado para o céu. Mas nós já sabemos, né, que não é exatamente assim. A gente pode e deve pedir o perdão, mas acoplado a isso, modificar realmente a nossa conduta e fazer algo de bom para reparar aquela coisa, né? E só pegando carona aqui para finalizar essa questão de prece, venham, pode-se orar por outra pessoa, aquela questão, a gente orar, será que faz bem? Eu sempre falo com vocês, vamos orar uns pelos outros, né? Eu sempre faço prece por nós, por vocês, sempre estão com muito carinho no meu coração, nos meus pensamentos, nas nossas preces, a gente pede muito por todos nós, né? E aí, o que os espíritos respondem? O espírito daquele que ora age por sua vontade, o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem.
Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que associa ao bem que quer fazer. Possuímos em nós, olha que coisa bonita, gente, como é importante que nós façamos prece por nós e uns pelos outros. Ó. Possuímos em nós mesmo, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, ainda, a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Então, gente, quando a gente faz uma prece por outro, a gente pode, né, se for uma prece sincera, a gente receber essa ajuda dos espíritos, né, que vai lá e interceder por aquela pessoa, sugerir um bom pensamento, igual, por exemplo, quando aqui, vocês estão lembrados daquele dia que eu pedi assim, vamos orar por uma moça que estava com pensamentos suicídios, né, que ela recorreu a mim. Naquele momento que nós juntamos nossos corações, nossos pensamentos e oramos, chega como lenitivo até a pessoa essa vibração, né? E não vou dizer que foi isso exatamente, né? Mas, com certeza, essa moça, depois, no outro dia, me deu o depoimento, nossa, eu fiquei mais calma, tudo. Então, quem sabe nós, com a nossa união aqui, nós, uma pessoa que vocês nem conhecem, e junto nós conseguimos, de alguma forma, naquele momento que ela está tão fragilizada, fortalecer, né? E é sério, e a gente, sim, porque os espíritos, quando nós fazemos isso com convicção, com sinceridade de coração, eles vêm em benefício e vão em auxílio. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente viu o Livro dos Espíritos, então está lá na matriz de vocês. O que eu vou mostrar agora é como é que você pega essa questão da lei de adoração e vai no Evangelho e encontra os tópicos. Isso é importante. E eu não vou citar, não vou ler todas as passagens, explicar detalhado, vou pegar o ponto central, tá? Então, vamos lá. Então, a lei de adoração, então, adorar não significa que devemos adorar ou orar em um tipo de ritual, a gente já falou disso. Então, a conexão se faz pelo que tem mais de profundo nos seus sentimentos e você percebe a energia da comunicação, né? E onde está isso no Evangelho? Então, nós pegamos aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 16, 27, 28, esses são os capítulos da lei de adoração. Por que esses capítulos do Evangelho são lei de adoração e por que a gente estuda o Livro dos Espíritos com o Evangelho? Porque o Livro dos Espíritos, eu já disse isso aqui no começo, a grande parte do capítulo do livro 3, que fala das leis, ela está relacionada às leis em sociedade, o nosso movimento no mundo dos encarnados. Tem algumas exceções, mas em geral é isso. Quando você relaciona ele com os capítulos que estão relacionados no Evangelho, aí você puxa a transcendência desse processo. Isso é muito importante. Então, quando você está falando de lei de adoração, você precisa ter uma ideia do que Deus imagina sobre isso, que a espiritualidade imagina. E lá no Evangelho é o que Jesus traz para a gente. Então, Jesus vai trazer instruções desse processo da divindade, da grandeza espiritual e da nossa relação. Então, começa com o capítulo 1, não vim destruir a lei. O que ele está dizendo? Olha, a lei é uma só. A lei é a lei de amor. E ele não veio mudar isso, ele só veio dar força para isso. Então, Jesus confirma a comunicação entre Deus e os homens e a sua completude e adequação à condição de tempo, de forma a utilizar a cultura, costumes passados, a mesma lei inalterável aos povos. Ou seja, o tempo, a cultura e os costumes não importam. Para a lei divina, isso nada muda a lei divina. A lei divina é uma só, é a lei de amor. E ele diz também para nós, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo.
Então, o que ele declara aqui? Que o homem precisa aprender a adorar ou conscientizar-se sobre o mundo espiritual, o verdadeiro. Então, lembra lá do que eu passei lá do Platão, que fala das sombras e do real? O mundo verdadeiro. E o mais importante na sua jornada evolutiva, deixa claro que as ilusões, as sombras do mundo, não nos levam à nossa felicidade. Jesus vem com o evangelho vivo, ou a grande árvore que dá frutos. Nós precisamos ainda buscar nossa semente no celeiro divino e cultivar nossas árvores. Gente, quando ele fala meu reino não é deste mundo, ele está dando um recado assim, olha, o que eu estou falando não é para vocês encarnados, corpo, não é para vocês, seres humanos, estou falando para o espírito de vocês, porque o mundo verdadeiro é o mundo que o espírito de vocês vão habitar e que, por enquanto, estão aí. Mas aprendam sobre esse mundo que é eterno. Aprenda sobre esse mundo que não tem as questões de costume, de tempo, nada disso, das leis dos homens. Aprendam sobre a questão do mundo espiritual. Percebe quando a gente vai percebendo aqui que existem algumas questões dos homens, que é o templo, a prece, né? As religiões, olha só, é isso que está ali no Livro dos Espíritos. Aqui Jesus está puxando para o lado mais transcendente. Isso que está aqui no Livro dos Espíritos é importante? Claro que é, nós dependemos disso. Mas Jesus não vem falar exatamente das coisas para o homem, ele vem falar para o espírito, que é eterno. Então, o reino não é aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai, é mais ou menos o mesmo sentido. Ele está dizendo que é uma grandiosidade imensa, imensa, né? Que nós temos. Ou seja, nós temos que buscar, e aí a gente volta naquele capítulo que a gente fala da cura, que nós temos que começar a pensar em uma coisa mais cósmica, tirar essa separatividade, essa briga que existe às vezes até entre pessoas numa mesma família, entre cidades, entre tudo é motivo de confusão e de briga. E Jesus está dizendo assim, não, o universo é imenso e nós fazemos parte dele. Nós não somos uma pessoa, nós somos um espírito que fazemos parte, que somos o universo. Então, olha como a coisa vai crescendo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu tenho um vídeo que eu passei lá atrás para vocês verem sobre o medo. Algumas pessoas viram. E o medo tem tudo a ver com isso aqui. Então, o que Jesus está mostrando para nós é quem a gente está adorando. Quem a gente está gastando nossa energia, nosso tempo, às vezes, de uma forma extremamente apegada. Deus ou Mamon? Considere Mamon como as coisas do mundo material, como as coisas que nos envolvem. Eu falei para vocês dos zumbis lá na maior doença do mundo. Tem tudo a ver com isso aqui, tá? Então, aprender a adorar quem? A Deus, não a Mamon. Pedi e obtereis. Então, ele está colocando para a gente assim, olha, essa é uma ferramenta importante, que é o nosso diálogo com a divindade. Pedir e obtereis, mas pedir o quê? Né? Pedir o quê? O que é que a gente pede? Eu sempre conto uma historinha fácil de entender, que é bem simples. Quando você fala, meu Deus, me dá paciência, aí você pede para ele paciência, ele te dá o quê? Não, ele te dá as coisas que vai te testar e te exercitar a paciência, que normalmente é o contrário da paciência. E aí você vai ficar chateado, mas não, você que pediu. Então tem que ter cuidado com o que pede. Mas o pedir e obterei significa que quando você adquire uma capacidade de diálogo com Deus, ele vai te atender. Ele vai te atender em tudo que você precisar, porque ele sabe. Né? Ele sabe que você tem um processo de evolução e você chegou num determinado estágio que o seu processo de pedir e de adoração com ele é uma relação íntima, é aquilo que nós falamos lá no começo, é uma relação íntima. E você encontra também o capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas. Olha aqui, preces. Sabe o que é importante nisso aqui, que as pessoas normalmente não leem? É que se você pegar as preces espíritas e começar a ler, você vai achar uma coisa interessante. Ele faz um resumo do que é a doutrina espírita. Faz um resumo da base. Exato, faz um resumo da base doutrinária. Isso é muito importante. Então, todos esses capítulos, com exceção de coletânea de prece, são instruções para o homem se colocar em condição de adorar e compreender a grandeza de Deus e para dar uma maior compreensão de como devemos nos dirigir a essa grandeza. No capítulo 16, que é aquele não se pode servir a Deus e a Mamon, nos declara a diferença entre o exterior e o interior, ou a intenção.
que equivale à comparação entre jovem rico e Zaqueu. Vocês vão lembrar da passagem do jovem rico e vai lembrar da passagem de Zaqueu. Ali está mostrando claramente essa questão do exterior, do culto exterior e do interior. Quem não lembra da história, depois dá uma olhadinha para ver. A gente não vai entrar na lei de trabalho, tá? Eu pensei que a gente ia conseguir matar a lei de trabalho. Então, nós vamos voltar aqui. Nós ainda temos alguns minutos, uns bons minutos, para a gente falar, tirar dúvida e ver o que está pegando aí, né? Sobre essa questão da lei de adoração, da prece, esse processo aí. Vamos lá, vamos aguardar aqui os falantes. Tem os falantes, né? Sobre essa conexão com Deus, há 6 anos atrás, eu passei um momento muito difícil na minha vida, mas bem difícil mesmo. E então, quando eu fui fazer a minha prece, né, eu cheguei nos meus filhos e falei, eu vou entrar. Então, há 6 anos atrás, eu passei uma situação muito difícil. Aí, o que aconteceu? Eu queria ficar sozinha, então eu falei para os meus filhos, eu vou no quarto, eu quero ficar sozinha, eu e Deus. Isso na época, né? Eu e Deus. Então, não entra, não me atrapalhe, porque eu preciso conversar com Deus. E assim eu fiz. Só que eu vim de uma família católica, mas naquele momento eu não queria rezar. Não era isso a minha vontade, de rezar para, né, um Pai Nosso. Não. A minha vontade era conversar mesmo, como, né, se Deus estivesse ali na minha frente, como uma pessoa. E daí, quando eu assim, quis falar, eu não consegui. Mas o meu pensamento estava tudo aquilo que eu tinha o desejo de falar. Então, na época, eu senti assim, que eu conversei com Deus por pensamento e por lágrimas. E depois disso, foi muito alívio para mim. Então, eu acredito que nesse dia, eu tive, assim, foi minha... Eu não vou dizer que foi a única, mas foi uma experiência que eu senti que eu estava, assim, realmente falando com Deus. Com seu depoimento, o quanto quando nós fazemos isso com sinceridade, né? Temos esse nosso objetivo sincero e como a misericórdia divina vem em nosso favor, né? Você ali mesmo sem conseguir externar no seu pensamento, você fez essa comunicação com Deus, com a espiritualidade, né? E te trouxe certamente respostas, né? Que te mostraram o melhor caminho, as melhores ações a serem tomadas. Acho que cada um de nós, se parar para pensar, já deve ter tido algum tipo de experiência assim, dessa conversa íntima com Deus, né? E de a gente perceber que, às vezes, mesmo sem a gente usar palavras, ele nos ouve e nos responde de uma forma ou de outra. Vai, Luiz Fernando, é com você. Bem, gente, eu particularmente já tive algumas oportunidades de ter comprovado esse intercâmbio, né? Essa misericórdia divina em nos atender nas nossas rogativas, nos nossos momentos difíceis, ou até também, por que não, em momentos de felicidade, de gratidão, da gente ter esse intercâmbio espiritual. Por gentileza. Vamos lá, Fred. Consegue me ouvir? Opa! Acho que bastante gente está com problema no microfone. Bom, assim, a gente passa por diversas situações, né? E eu acredito que a gente tem que fugir um pouco de pedir socorro nas nossas preces, nas suas situações de extrema necessidade.
E a gente às vezes tem esse hábito, né, de rezar ou de orar ou de fazer uma prece assim, em situações difíceis. Mas eu acho que a doutrina espírita te dá a oportunidade de você entender o quanto a espiritualidade está do seu lado a sua vida inteira. Entendeu? Mesmo que você tenha se afastado de Deus, mesmo que você tenha atravessado um período, no meu caso, acho que foi até bem longo, afastado das crenças, cheio de ceticismo, ou de você, às vezes, não querer esse tipo de situação por medo, né? De ser julgado. Mas como é que pode ele ter esse tipo de comportamento? Às vezes aquele vídeo do medo tem bastante, a gente começa a ter um entendimento bastante maior sobre todas as situações que a gente passa na nossa vida. E o quanto a prece é bom, né, assim, para mim é uma sensação de alívio e você vai descobrindo. Outro dia eu descobri que tinha pessoas que também oravam por mim. Então eu acho que é uma coisa extremamente válida. Então você orar, além de você pedir assim ajuda, você pedir assim compreensão, pedir assim os seus amigos, os seus mentores espirituais que sempre estão do seu lado, né? Eles podem se afastar, mas não te abandonam, né? Eles não te abandonam. Eles podem se manter afastados, né? E uma hora você mesmo vai sentir a necessidade de pedir ajuda a eles. Então, isso, eu acho que cada um trilha um caminho diferente nessas percepções que a gente tem. Cada um de nós aqui. Cada aluno, cada ano é diferente. Aqui, quando eu estou aqui já no quarto ano, então cada ano é diferente. Cada pessoa que a gente encontra aqui, que conversa, que se relaciona, a gente sente um pouquinho da energia e da vibração e da necessidade que cada um tem de mudança. Então, é isso, eu falo para minha esposa, a minha permanente necessidade, isso nunca vai sair. Depois que a gente começa a estudar um pouquinho a doutrina, essa permanente necessidade de conhecimento de como mudar. Dessa luta que a gente vai se enfrentar. E eu lembro do filme do Divaldo, aquela frase da Joana de Ângeles, que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura, né? Nós somos o nosso maior desafio. E aí que a oração e que a prece tem um valor muito grande. Vamos lá, Cecília. Obrigado, Fred. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu costumo, assim, eu não sei se a conexão com Deus sim, através da prece, mas, assim, eu procuro a todo momento estar pedindo uma orientação. Eu acho engraçado que, quando você falou daquela que a vida conversa com a gente, né? Então, a partir daí, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que Deus manda para resolver, assim, às vezes, problemas que eu tenho, né? Que quando a gente tem um problema, a gente está sempre pensando naquele problema, não é? A gente fica com aquela... E eu acho que, assim, a ansiedade, ela atrapalha muito a conexão que a gente pode ter. Então, a partir daquele momento que a gente viu essa aula, que a vida conversa com a gente, eu comecei não só, assim, a diminuir o meu nível de ansiedade quando eu tenho um problema para resolver, mas no mesmo momento que eu estou pensando no problema, eu já peço
a orientação necessária e vou prestando atenção no que vai acontecendo. E diminuo o grau de ansiedade, porque o grau de ansiedade que a gente tem em cima dos pedidos que a gente faz, que às vezes não é naquele momento que a gente vai receber a resposta, e sim, às vezes a gente tem que fazer uma leitura posterior, que a resposta vem. Eu comecei a perceber isso, e eu achei fantástico esse tipo de conexão. É como o Fred falou, cada um tem o seu momento, a sua leitura. Mas comigo, assim, quando eu estou num problema que eu fico pensando, eu já, automaticamente agora eu já penso, né, em receber intuições dos meus mentores, dada por Deus, e as respostas que a vida vão dando, e dá mesmo. E dá. E a gente tem que saber aproveitar esse momento, nessa oportunidade de resposta que Deus está dando, e agir. Aí é a hora de agir, é a hora de dizer, não, é essa a solução. Então, é por aí que eu vou. É bem legal, bem interessante. Obrigada, gente. É interessante, Cecília, você colocar, porque existe um aspecto que é uma certa sincronicidade, que é um aspecto mais turbulento, existe a conversa com a vida, mas existe uma outra conversa que, se você prestar atenção também, que chama as intuições. Às vezes você precisa de uma coisa para fazer algo, um trabalho, um estudo, você está pensando num assunto, e às vezes as intuições vêm de forma eletrônica, vêm através do computador, você abre, de repente eu abro assim, e vem uma página, ou mesmo no YouTube, que eu gosto de pesquisar. Então tem uma dificuldade, aí eu clico lá, vem uma coisa, eu falo, mas esse canal nunca vi na minha vida. Mas quando eu olho o assunto, eu falo, mas esse é um assunto que, nossa, eu quero ver isso. Aí quando eu vou e olho, eu falo, gente, isso aqui é muito bom, é muito importante. Então, e isso acontece com a gente, mas a gente tem que prestar atenção, tem que ficar alerta. Foi exatamente isso que eu comentei no início, né, de que é incrível como as respostas, às vezes, da própria vida, respostas da espiritualidade, vêm através, às vezes, de uma palavra, de uma pessoa, uma página, até mesmo, como você colocou, um canal que você abre e aborda aquilo que você precisa. Exatamente. E é importante, bem colocado, Cecília, o que você falou, nossas preces, quando são sinceras, são sempre ouvidas. Nem sempre a gente obtém exatamente aquilo da forma que a gente queria e no momento que a gente quer. Mas, na hora que precisa. Mas nós não devemos nunca ter dúvida que nós somos ouvidos, sim, em nossas preces, e aquele melhor que nós precisamos ter nos é oferecido, né? Nem que seja em forma de consolo, de chamada de atenção para você reagir, né? Conforme o Fred colocou aí, né? Que às vezes a gente se afasta, se torna uma pessoa meio cética, mas de repente você retoma um caminho, né? A vida vai te levando para que você tenha aquele start, te oferece, não desiste de nós, né? Espiritualidade, Deus não desiste, não. Nós nos afastamos, mas eles estão ali. Sim, a primeira, pequena que seja, manifestação, desejo de mudar o quadro, eles pegam na sua mão, te envolvem, te abraçam e te intui para que você consiga, né? O mérito tem que ser nosso, né, gente? O trabalho mas nosso, a ajuda né? O trabalho é nosso, é a lei de trabalho que nós vamos falar. Mas a ajuda vem sim, aquela força necessária, aquele apoio, aquela injeção de ânimo, né? Vem, não tenhamos dúvida. Então, vamos nos manter, você colocou bem também, né? Aquela questão, estado de prece, né? Em tudo que a gente fizer, se a gente começar a ter esse bom hábito, né? De tudo que você fizesse, ter boa vontade, tudo, você está em estado de prece. Gente, na semana que vem a gente vai fazer a lei de trabalho e provavelmente a gente já vai entrar no item 2, porque a lei de trabalho ocupa um espaço que não é de uma aula toda. Então a gente vai fazer a lei de trabalho e vai entrar em amor ao próximo, que é
que é a lei de sociedade, né, a lei de progresso e todo esse processo. Então, a gente se preparar para isso. Então, a gente vai encerrar. Vou ler para você, Luiz Fernando. Aqui. Então, deixa. Não é chat. No chat. No chat. Eu estou olhando aqui nas pessoas. Então, tá ele colocou: sou extremamente intuitivo também. Sou porta-voz de secretária, viu, gente? Quem precisa de secretária, só me chama que eu estou aí. Sou extremamente intuitivo também. E vem das formas mais variadas, através de alguém, através de um local que devo ir, através de um acontecimento. Muitas vezes também por sentimento e manifestações. Sinto algo tocar minha pele, indicando uma determinada atenção. É isso, né, gente? Isso aí. Nós somos de... É só a gente observar que a gente vai ver que nós temos, a todo momento da nossa vida, nós temos aquela que se faz necessário, nós temos uma intuição, algo sempre para nos levar para o bem, né? De acordo com a nossa vibração, né? E como nós sabemos, a gente sintoniza naquele padrão vibratório com os espíritos que estão na mesma vibração. Gente, obrigado a todos. Vamos agradecendo aqui a atenção, a paciência, né? E vamos fazer a prece. Grace, por favor. Vamos fazer, já que falamos tanto em prece, a importância de orarmos uns pelos outros, né? A Grace vai fazer a prece. Nesse momento, então, nós vamos só termos gratidão em nossos corações, né? E agradecer a esses amigos tão misericordiosos, tão bondosos, nossos parceiros espirituais, que estão a todo tempo, que dias antes das nossas aulas já nos prepara, que prepara ao longo do dia nosso ambiente, a nossa casa, de todos nós que participamos, plasmando um ambiente mais de harmonia, né? Que rogamos a nossa Mãe Santíssima que envolva esses irmãos também, né? Que eles sejam sempre iluminados. A nossa gratidão. Agradecemos também a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, a Deus, nosso Pai, e que tudo que aqui nós ouvimos, nós possamos passar pelo senso crítico, pelo discernimento e colocar em prática as coisas boas que aprendemos. Despedimos, assim, de todos vocês encarnados e despedimos da espiritualidade, rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa noite de sono, que possamos ter um bom descanso, que possamos ter boas conversas a nível do plano espiritual e que a semana que vem estejamos aqui com essa mesma disposição de aprender e de amanhã sermos melhor do que hoje. Despeça-nos em fé, Senhor Deus. Assim seja. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, muito obrigada. O seu carinho, o carinho de vocês é muito importante para nós. Acho que muito o carinho obrigada. de todos nós, gente. Acho que nesse momento de aula, acho que nós nos envolvemos numa áurea de carinho, né, que é realmente contagiante, forma uma corrente de amor boa. Gente, vou parando aqui a gravação, tá? Fiquem com Deus, Fiquem até com a semana que vem. Dá um print aí, como que é o nome dele? Tchau, gente. Alex. Obrigado. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, estamos Boa saindo semana. daqui, viu? Estamos parando a gravação e estamos saindo. Boa noite, tchau, tchau.